É a macro-região integrada em tempo real. O repórter Matheus Teixeira já ao vivo aqui com a gente, direto de Araraquara. E por aí, Matheus, qual a movimentação hoje na UPA da Vila Xavier? Bom, André, como nós normalmente registramos, movimentação tranquila. Hoje um dia um pouco atípico porque tem um pouco mais de gente aqui esperando por atendimento, mas ainda assim há uma tranquilidade em relação a alguns dias que a gente relatou aqui um aumento muito grande aí de procura pelo atendimento à Covid-19. Hoje ainda assim uma tranquilidade muito grande, o pessoal está conseguindo ser atendido aí num tempo considerável. Esse que é o polo que atende os pacientes com febre, coriza, né, todos os sintomas gripais aí que podem indicar a Covid-19. A gente sempre atualiza o número de internações, então vamos atualizar o número de internações. Na verdade, assim, o número que a gente tem é o de ontem, a Prefeitura tem atualizado esses números normalmente após o almoço, mas no último boletim foram divulgadas 69 internações. Dessas 69 internações, 17 pacientes estavam internados em leitos de UTI e 52 em enfermarias, mas ainda assim a situação é muito tranquila em relação a essa questão, porque como a gente sempre reforça, Araraquara tem mais de 100 leitos para tratar a doença por aqui. Araraquara confirmou também mais 37 casos, 25 mortes na cidade. Desses 37 casos, contabilizando, portanto, neste momento, 2.793 casos confirmados da doença por aqui. E o número de recuperados continua subindo por aqui também, assim como de confirmados, uma situação que deixa a cidade muito tranquila. Neste momento, são 2.428 pessoas recuperadas da doença por aqui, André. Matheus, vamos sair um pouquinho do coronavírus, vamos falar de uma outra história absurda, essa de uma criança de 1 ano que teria sido estuprada lá na cidade de Dourado. Que história horrorosa é essa, hein, Matheus? Com certeza chocou todo mundo aqui da região, o pessoal também da cidade de Dourado. A situação é muito complicada, André. A história é a seguinte: a mãe deixou a filha na casa da babá na semana passada, um bebê de 1 ano, para essa babá cuidar, e quando voltou para poder buscá-la, às 3 horas da tarde mais ou menos, a criança chorava bastante. A mãe levou para casa, percebeu que a filha estava sentindo fortes dores na barriga e também percebeu uma vermelhidão nas partes íntimas da criança. Os pais dessa criança levaram ela para um pronto-socorro para fazer toda a análise, todos os exames, e ontem um laudo do IML constatou que realmente houve esse abuso, e agora a Polícia Civil abriu um inquérito que deve ficar pronto aí nos próximos 30 dias. Ontem a polícia já ouviu a babá e o marido dela que estavam na casa, possíveis também aí suspeitos, mas a polícia ainda não indicou nenhum suspeito. Hoje a polícia vai realizar oitivas com a família da vítima desse bebê de 1 ano e logo mais a gente deve ter aí algumas novidades sobre o caso. A gente vai estar acompanhando em cima desse caso, porque é um caso que chocou todo mundo e, é claro, vai ficar esse trauma aí para essa criança. Por mais que ela tenha 1 ano, fica o trauma, tanto para ela quanto para a família e também para toda a cidade de Dourado e região. Vamos continuar acompanhando o caso, um caso extremamente complicado, né, André? Com certeza, criança de 1 ano, infelizmente a perícia da polícia já constatou que ela realmente sofreu um abuso sexual e que agora a polícia trabalhe para colocar atrás das grades quem quer que seja o autor desse crime, um crime chocante, terrível. Até ruim da gente noticiar isso aqui, né? E tomara que a polícia, enfim, coloque a mão nesse indivíduo, enfim, quem praticou isso o quanto antes. Obrigado, Matheus.